Pessoal, se segura que a informação que chega agora é grave. Pois é, você está vendo tudo isso aí que está sendo dito sobre um plano para acabar com a vida do Lula, do Alexandre de Moraes. Hoje, uma informação que chegou é gravíssima. Militares estão na mira agora do governo Lula. Ele já anunciava isso desde quando entrou no governo. Mas agora, efetivamente, um grupo grande de generais vai sentir a fúria do Lula e do Supremo Tribunal Federal. Mas uma matéria da revista Oeste esclareceu muita coisa. Os generais, os militares, deram um aval para que o Supremo Tribunal Federal chegasse onde chegou. E hoje chegou até eles. A imprensa deu o aval para que chegasse onde chegou. E hoje chega até eles. Pois é, muita coisa vai ser revelada. Também fica ligadinho, porque tinha um plano, um outro plano, para acabar com a vida do Bolsonaro. E eu vou revelar isso aqui para você em primeira mão, publicação do próprio. Você vai entender um pouco mais do que está acontecendo no nosso Brasil e de que loucura que está se tornando tudo isso aqui. Combinado? Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. É sempre um prazer ter você aqui. Meu amigo, você quer ganhar dinheiro com imóveis? Segredos Milionários dos Leilões está disponível para você. Eu ganhei dinheiro assim. Então eu quero que você aprenda também. E o meu sistema é simples. Você pode pagar? Você paga. Você não pode? Baixa o livro. Eu quero é te ajudar. Então você faz o download do livro. Se você tem condição e acha justo, não importa o valor que você vai pagar. Paga o valor do livro aí, está disponível. Isso aqui é a mina de ouro. Tem a lista de sites de leilões de imóveis. Você pode comprar imóvel até com 50%, 60% de desconto. Já imaginou, você está caçando seu imóvel aí na sua casa, na sua cidade. Vale 200 mil, você vai achar por 90. Vale a pena, tá? Faz o download do livro. Vamos lá, vamos começar de matéria, que eu sei que vocês estão aqui por isso. Vamos começar com a matéria do Metrópolis. Pessoal, Paulo Capelli, Bolsonaro vê trunfo em mensagem de militar sobre sair das 4 linhas da Constituição. E não é para menos, né? Para o núcleo político de Jair Bolsonaro, uma mensagem interceptada pela Polícia Federal comprovaria a tese de que ele não quis o golpe. Vamos lá, são alguns pontos que a gente precisa discutir sobre essa tese que foi criada. Uma das falas do militar que foi preso, que era segundo secretário, né, uma pessoa vinculada ao governo, ele estava furioso com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro disse que jamais sairia das 4 linhas da Constituição. Opa, como alguém tenta um golpe dentro das 4 linhas da Constituição? Se está dentro das 4 linhas da Constituição, não é golpe. Não tem como. Então, essa fala do general expôs muito. Como que está sendo encarado isso aí? Estão ignorando essa situação e partindo, né, para outras conjunturas, e o intuito é chegar até o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro falou, eu não vou sair das 4 linhas da Constituição. E aqui entra uma grande questão. Uma linha de seguidores do Bolsonaro criticam ele exatamente por isso. Ele deveria ter saído das 4 linhas da Constituição. Ele deveria realmente ter pressionado, ter feito um golpe. Essa é a crítica. Já a outra ala fala que não, que o Bolsonaro agiu corretamente. Ele não deveria ter saído das 4 linhas da Constituição, e o grande ponto que o prejudicou foi esse, mas que também dá a garantia de que ele não pode ser tratado como uma figura autoritária, como os outros governos aí, como outros casos que a gente está vendo, os atropelos da lei, né? E no seu ponto de vista, Bolsonaro agiu certo em estar dentro das 4 linhas da Constituição, como o general aqui disse, e mandou até palavrões contra o Bolsonaro, ou Bolsonaro agiu errado estando dentro das 4 linhas da Constituição? Sua opinião é muito importante sobre esse caso aqui, eu gostaria de saber. Outro ponto, que também é um trunfo na mão do Bolsonaro, é esse caso aqui. Olha só, também matéria do Metrópolis. Bolsonaro negou pedido de general para botar ministro a favor de golpe. Presta atenção no que aconteceu. No seu último mês de governo, o então presidente Jair Bolsonaro negou um pedido para substituir o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, que se mostrava contra um golpe de Estado. A solicitação foi feita pelo secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, o general Mário Fernandes.
preso nesta terça-feira no âmbito da Operação Contra-Golpe da Polícia Federal. O diálogo aconteceu no dia 8 de dezembro de 2022, ou seja, bem antes. No dia 10, em conversa com Marcelo Câmara, assessor especial de Bolsonaro, o general relatou o pedido, demonstrando insatisfação com a resistência de Nogueira em avançar com um plano para impedir a posse de Lula. Abre aspas. Cara, eu tô aloprado por aqui. Eu queria, vou até colocar na tela para vocês. E eu queria que tu reforçasse também. Pô, eu falei com o capitão Sérgio Rocha Cordeiro, assessor de Bolsonaro, ontem. Falei com o presidente. Pô, cara, eu tava pensando aqui, sugeri o presidente até, ele pensar em mudar de novo o MD, que é o ministro da Defesa, né? Bota de novo o general Braga Neto lá. General Braga Neto tá indignado. Reestrutura de novo. Contou o Fernandes. O general, então, relata a resposta de Bolsonaro. Ah, não, aí não vai alegar que eu tô mudando isso para um golpe. Fernandes prosseguiu o diálogo com o Marcelo Câmara. Negão, qualquer solução, Caveira, que é o apelido de Marcelo Câmara, tu sabe que ele não vai acontecer sem quebrar os ovos, né? Sem quebrar cristais. Então, meu amigo, parte para cima, apoio popular é o que não te falta. O que rolou aqui? Eu vi até que a câmera, agora que eu percebi que a câmera ficou um pouquinho fora, vou até ajeitar a câmera aqui, né? Mas, enfim, o que você acabou de ver agora? Os generais pressionando o Bolsonaro para trocar o comandante para que o Bolsonaro partisse para cima do Lula. E o Bolsonaro falando, não vou fazer isso. Então vamos observar algumas coisas. Vamos relembrar. O Bolsonaro foi embora para os Estados Unidos, deixou o Brasil aqui. Quando o Lula pediu, o Bolsonaro, antes do Lula tomar posse, assinou um documento a favor do Lula, trocando os 3 comandantes, tirando os comandantes que era do Bolsonaro e colocando os comandantes que o Lula pediu no período de transição. Que golpe é esse? Que o cara que sai, e isso foi antes da data do dia 20 aí, do dia 15 de dezembro, que é a data que eles falaram que aconteceu o tal golpe. Que cara que vai tentar golpe coloca os generais do opositor, né, do Lula. Assim, o discurso está muito tresloucado aqui, né? Então, está chamando muita atenção. Outro ponto que também está gerando muita discussão. Policial preso por planejar a morte de Lula já trabalhou para o PT da Bahia também. Tem algo muito suspeito aqui. Preso por suspeita de envolvimento no suposto plano para matar Lula, o agente da PF, Vladimir Soares, trabalhou na gestão do PT na Bahia. Então esse é o general, é o policial federal, né? Preso por suspeita de envolvimento em um suposto plano para matar o Lula. O agente da Polícia Federal, Vladimir Matos Soares, já trabalhou para o governo do PT na Bahia, estado onde nasceu. A coluna apurou que Vladimir trabalhou na inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia entre os anos de 2007 e 2008, quando o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, era o governador do estado. Então o cara já tem vínculos aí com o próprio PT, né? O que reforça, né, a hipótese aí de que estão criando uma narrativa. Outro ponto. Plano Punhal Verde e Amarelo. A Polícia Federal identifica 10 generais na trama golpista de grupo de Bolsonaro. Forças Armadas não se manifestaram até agora. A operação contra-golpe, deflagrada pela polícia na última terça-feira, não apenas resultou na prisão de militares envolvidos no planejamento da morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, mas também revelou uma extensa rede no alto escalão das Forças Armadas que trocavam informações sobre o golpe ou eram cotados para pacificar o país após a ruptura instaurada, né? 10 militares vão estar na mira, ou mais, né? 10 generais. Vamos lembrar que, segundo a revista Oeste, isso aqui foi publicado em novembro de 2023, um livro que foi lançado, né, confirmou, ou seja, revelou que o Supremo Tribunal Federal consultou a cúpula militar antes de avançar contra o Bolsonaro.
Ou seja, o poder que o Supremo Tribunal tem hoje, eles sentaram com a cúpula, a alta cúpula do Exército, e falaram, olha, nós vamos partir para cima do Bolsonaro, nós vamos para cima. Pois é. Um livro revela que, apenas depois de constatar que pisavam em terreno seguro, ministros dobraram a aposta contra o então presidente. Olha só. Lançada nesta semana, o livro O Tribunal revelou que os ministros do Supremo Tribunal Federal falaram com a alta cúpula militar antes de dobrar a aposta contra o então presidente Jair Bolsonaro. Apenas depois de constatarem que a caserna não se aventuraria em um suposto golpe de Estado, os juízes do STF teriam avançado o sinal, como, por exemplo, validarem por 10-1 o inquérito do fim do mundo, nas palavras do agora aposentado Marco Aurélio Mello. Opa, vamos repetir aqui, né, o que o livro fala. Apenas depois de constatarem que a caserna não se aventaria em um suposto golpe de Estado, os juízes teriam avançado o sinal. Então o STF já sabia que não haveria um golpe de Estado, segundo o livro. Então, assim, algo muito estranho está sendo utilizado nas narrativas apresentadas. Está muito estranho tudo isso, né, que está sendo apresentado. E aí, por fim, né, independentemente dos fatos, a Polícia Federal vai indiciar o Bolsonaro e trazer mais elementos que ligam o Bolsonaro à tentativa de golpe de Estado. Mas o livro não acabou de falar que não teria golpe de Estado? Mas o general não acabou de dizer que o Bolsonaro não seria das 4 linhas da Constituição? Mas uma matéria não acabou de dizer que o Bolsonaro não quis trocar o comandante das Forças Armadas, que era a favor do suposto golpe? Tem coisa errada nessa história. Agora eu te pergunto, se os caras pretendiam tirar a vida do Lula para que o Lula não assumisse, o Lula e o Alckmin, para que fazer uma minuta de golpe? Mata os dois. Pronto, acabou. Golpe, minuta, para quê? Os dois já não vão assumir. Tem que fazer novas eleições. Assim funciona. Então, tem coisa muito estranha nessa situação, né? Nessa narrativa que não está casando. Só que, assim, não pode falar sobre esse tipo de situação. E aí chamou a atenção uma coisa. Um áudio que foi divulgado pela CBN está viralizando aí sobre o Bolsonaro, o Braga Neto, querem pegar ele a qualquer custo. Escuta só. Do golpe, da tentativa, que investiga a tentativa de golpe de Estado no Brasil, está sendo encerrado hoje e eu soube que haverá dezenas de indiciados, a palavra é dezenas, pela Polícia Federal. Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro será indiciado pela Polícia Federal por essa tentativa de golpe, os generais Heleno e Braga Neto, o delegado Alexandre Ramagem e provavelmente o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O que eu consegui ouvir de uma das fontes, hoje de manhã, nessa quinta-feira, foi que a seguinte expressão: ninguém ficará impune. Eu perguntei especificamente do general Luiz Eduardo Ramos, que não tem sido citado, mas que esteve lá 3 anos e meio no governo, posições estratégicas, amigo do ex-presidente Bolsonaro, e ele, até onde eu sei, não está na lista de indiciamentos pedidos. Vamos lá, vocês ouviram que o general Ramos, que é o cara que ficou 3 anos junto com o Bolsonaro, não está na lista de indiciamento. Dezenas de militares, né, e figuras ligadas ao Bolsonaro serão indiciados. O general Ramos, que foi, né, a figura militar mais próxima ao Bolsonaro durante todo esse tempo, não será indiciado. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Lembra do livro que diz que o Supremo Tribunal Federal consultou a alta cúpula do Exército para saber se poderia ir contra o Bolsonaro? Te levanta a suspeita de quem seria este general, esta alta cúpula, e o porquê talvez uma das figuras mais célebres do Exército e mais próximas ao Bolsonaro não estão nesse indiciamento? Será que teve alguém que acabou traindo o Bolsonaro? Pois é, fica a dúvida, né? Escuta mais. O que me contaram é que até agora tem indícios, mas não tem elementos suficientes para responsabilizá-lo.
As últimas informações que saíram recentemente podem vir a mudar esse quadro, mas até onde eu soube de manhã ele não está incluído, segundo me disse uma fonte, por excesso de rigor. O inquérito do golpe e da tentativa que... Pois é. Outro ponto que a gente fica aqui na dúvida é como que a imprensa tem todas essas informações antes mesmo de uma publicação oficial. E como que esses processos correm em sigilo. A população tem o direito de saber quais são os critérios utilizados, quais os argumentos utilizados, né? Então, assim, tem muitas informações que ainda não estão casando, que ainda não estão batendo, né? Mas, enfim, quais foram os ganhos, os benefícios desse caso estourar agora? Porque você entende que esse caso poderia ter sido averiguado lá em 2023, quando a Polícia Federal começou, poderia ser averiguado durante o período das eleições de 2024, poderia ser averiguado lá próximo de 2026, ou poderia ser agora. Por quê? Porque é um caso que aconteceu lá em 2022. Vamos lá, vamos entender. Não tem urgência, não tem a imediatidade, ou seja, proximidade que a lei exige para determinar a prisão de pessoas agora. Ou seja, tinha uma caixinha fechada e nessa caixinha eles falaram, a hora que a gente precisar, a gente abre isso aqui e joga uma bela de uma narrativa em cima do Bolsonaro. Por que nesse momento? Porque há exatos 2 meses entra uma figura chamada Donald Trump que pode causar muita confusão. E os ganhos políticos já começaram. O Planalto avalia que plano para matar Lula sepulta a anistia do Bolsonaro. Mas peraí, foi em 2022, sepulta agora? A operação da Polícia Federal contra militares suspeitos de planejarem assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem 2 consequências para Jair Bolsonaro, na avaliação do Planalto. O primeiro seria o isolamento do ex-presidente na direita nacional. Está acontecendo. Tá? Não sei se vocês perceberam. Ontem eu vi uma publicação, eu não me recordo de quem, de que a maioria dos deputados eleitos pelo Nordeste não falaram nada para defender o Bolsonaro. O Cleitinho foi um dos que foi lá e falou muito sobre isso, mas a maioria, falou nada. Ou seja, um dos motivos é isolar o Bolsonaro na direita. E aí, é óbvio que o Bolsonaro, né? Ninguém vai querer estar perto do Bolsonaro e correr o risco de também ser indiciado nesse caso aí. Esse é o primeiro ponto. A segunda, mais dificuldade para continuar com um discurso internacional pró-anistia, uma vez que a ação dominou o noticiário em meio às reuniões de chefes do Estado do G20. Ou seja, foi um contra-ataque. Porque lá fora o discurso é que há uma perseguição contra o Bolsonaro. E eles precisavam validar. Lembra que eu falei isso para vocês? E a forma que eles encontraram de validar é dizendo, tá vendo? Queriam matar o presidente Lula realmente. Eles eram golpistas, não eram só velhinhas com bíblias na mão, né? E aí, terceiro ponto, terceira fase, é acabar com a possibilidade do PL da anistia, que o PL da anistia seria reconhecer que o STF errou, que foi desarrazoado, desmedidas as penas. Aí você vai me falar, não, mas não foi desmedida, não. Não foi, não. O Supremo Tribunal Federal mandou soltar 15 integrantes de quadrilha que opera tráfico de drogas em galerias de Campinas. Beneficiados por habeas corpus, haviam sido presos e condenados no âmbito da Operação Sumidouro. Opa, peraí. Então quer dizer que condenados, integrantes de quadrilha de tráfico de drogas, têm direito a habeas corpus, liberdade provisória e estão soltos. Enquanto as velhinhas da Bíblia na mão, a galerinha da bola de gude e do estilingue, pega 17 anos e não tiveram direitos a habeas corpus. É isso? Não, pode ficar pior, se você observar aqui, Goiás, homem que matou o advogado por causa de disputa de terra é condenado a 3 anos de prisão. Ora bolas. E imagina se ele tivesse vestido uma camisa verde e amarela e tivesse falado fora Lula. Era 17. Mas matar alguém
3 aninhos de prisão. Então, assim, cara, se você não entende que foi desarrazoada as medidas, não consigo mais entender o que é proporcional para você, né? Vamos lá, vai além. O Bolsonaro fez uma publicação, né? A gente escreveu link da matéria nos stories. Líder de grupo terrorista revela um plano para matar o Bolsonaro. Em entrevista à Veja, representante do SSS ameaça presidente, seus familiares e 2 ministros. Ok, isso aqui foi caracterizado como um atentado à democracia? Isso aqui foi caracterizado, sabe, fez-se o Huawei que está fazendo agora? Não, de forma alguma. Então, assim, é difícil você não observar um argumento tendencioso em tudo que foi apresentado até agora. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui, e eu estou fazendo de forma independente. Se eu achasse que o Bolsonaro realmente estava encravado até o pescoço, eu não ia negar para vocês, falando, não, tá errado mesmo. Não. Mas eu estou fazendo aqui uma análise jurídica. Tudo que eu vi até agora me leva a crer que o poste está fazendo xixi no cachorro. Tem coisa errada aqui. Tá? Não tem a balança da igualdade. Ou seja, essa matéria aqui mesmo diz isso, mostra isso. Né? As primeiras matérias mostram que as falas não coadunam com as ações que eles dizem que o Bolsonaro fez. O cara mudar os generais e entregar os generais para o Lula não faz sentido. Então tem muita coisa estranha nessa história toda. Bom, e aí se você gostou, curte, compartilha, manda para mais pessoas. Se você quer ganhar dinheiro com leilão de imóvel, aproveita que a chance é essa, tá aí disponível para você fazer download, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.